dos sambaquis, que criaram aqueles montões de berbigões e de ostras esvaziadas, documentando o seu tipo de sobrevivência e de alimentação. Então, quando o Papa, arbitrariamente, um espanhol da família Vargas, Alexandre VI, quando este Papa divide o mundo entre espanhóis e portugueses, ele desconhece todos os outros navegadores, todos os outros países, são todos piratas. Os primeiros tratados do Papa com os espanhóis e portugueses marcaram uma linha por cima do oceano. E os portugueses negociaram muito para jogar esta linha mais para o oeste, até que sabiam que estava cobrindo a terra que eles sabiam que existia, que mais tarde seria então no Brasil. Quando os colonizadores, através de suas caravelas e armadas, chegaram até a linha de costa brasileira, logo de início eles perceberam a riqueza da vegetação. A riqueza da vegetação em espécies, em altura. E também a possibilidade de obter lucros com atividades agrárias em função da própria riqueza que perceberam na vegetação. A chegada no Brasil foi um momento de, vamos dizer, de maravilhamento, né? Foi incrível chegar e não reconhecer quase nenhuma planta. E quando eu começava a buscar algumas pistas, descobriram que era absolutamente indispensável, necessário contar com o conhecimento, com a sabedoria, com as estratégias de sobrevivência e de relacionamento com a terra que possuíam os índios tupis do litoral. Os portugueses tinham uma perspectiva bastante ambígua, né, ao longo do século XVI quanto a esse paraíso na terra, né, porque tanto a floresta, né, a mata, quanto as populações indígenas, né, eram vistos numa chave dupla, porque a mata é tanto o lugar do reencontro com as origens cristãs, com o paraíso, afinal de contas,
como também pode ser a perdição. Reis católicos dividem o mundo, encontram o paraíso e começam a destruir. E vão dizimando. Dos 4 milhões de índios originalmente existentes no paraíso brasileiro, restam apenas 200 mil. Dos 900 povos, apenas 180. Com a morte de nossos índios, desaparece também a sua cultura. Assim começa a nossa história. As populações indígenas regulavam, com certeza, a maneira que se interferia na natureza, né? Quer dizer, quando começava a escassear a pesca ou a caça, se mudava para outra zona, outra região. Ou, né, com o manejo da terra, havia a prática, evidentemente, de deixar a terra repor durante períodos de até 50 anos. Com o adensamento da população colonial, começou uma destruição maior dessa mata. E, sobretudo, né, nas áreas onde começou a se produzir para o mercado. Né? No caso de São Vicente, já no início, em 1540 e pouco, começa a se plantar açúcar. E começa a se fixar gado, ou criar porcos, ou alguns outros tipos de atividades econômicas que tinham efeitos, de certo modo, irreversíveis sobre a mata. É preciso se lembrar que no decorrer dos últimos 500 anos, desde o início da colonização portuguesa até nossos dias, as matas atlânticas foram penetradas, trabalhadas, eliminadas em grandes áreas pelos processos econômicos e sociais. Disso resultou que o espaço total dessas matas, que perfaziam o tal 1 milhão de quilômetros, está reduzido praticamente a 80 mil quilômetros, 8% mais ou menos do que foi anteriormente ao início da colonização. A colonização portuguesa no Brasil se deu através do litoral, na região de ocorrência da Mata Atlântica. O primeiro ciclo econômico do nosso país foi o ciclo do pau-brasil, que era uma espécie de árvore existente na Mata Atlântica desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Os índios cortavam as estoras eram levadas para a França para fazer o pau-tinta, a tintura vermelha, que era caríssima. Estima-se que 70 milhões de toras foram levadas em 200 anos até a indústria química arranjar um sucedâneo para o pau-brasil.
segundo ciclo foi o ciclo da cana-de-açúcar, que levou à derrubada de trechos da floresta atlântica, principalmente na região nordestina, para a implantação desta cultura. Que nós não nos damos conta como o açúcar era valioso à época. A Bíblia falava em terra de leite e mel, e o mel por causa do doce. Esta sensação de doçura era caríssima na época. No Nordeste brasileiro e em São Vicente, os portugueses começam derrubando a Mata Atlântica para produzir açúcar. Era a capitalização da Mata Atlântica sendo transformada em açúcar e dando a riqueza ao Brasil. Em seguida, um novo ciclo, o do café, com seus escravos e barões, entre bailes e gemidos, cria o mulato, derruba a monarquia e desenha o Brasil moderno. Nós derrubávamos o mato, extraíamos a fertilidade do solo, ensacávamos ele, ou seja, em café, algodão ou em pastagens, e se capitalizou uma grande classe no estado de São Paulo. Construiu-se estradas, escolas, cidades e, principalmente, esse capital foi usado para fazer indústria. Derrubou-se o mato e o que se fez? Se fez indústria, se fez o Brasil e se fez esse Brasil moderno. A agroindústria hoje no Brasil é 40% do PIB e ela é neta ou bisneta do café. Mas o café reduziu por muito as matas atlânticas na sua marcha, desde o Vale do Paraíba, Fluminense, até os confins do estado de São Paulo e o norte do Paraná. E lotearam muitos dos espaços que ainda tinham remanescentes das matas atlânticas. O café consolida a primeira grande troca ambiental de nossa história, consagrando aqui o ideal exportador da colonização portuguesa. Países do hemisfério norte bebem a Mata Atlântica na forma de um cafezinho açucarado. E o Brasil da escravidão, agora o maior produtor e exportador mundial da bebida, chega ao século XX abandonando a criação de seu mercado interno. Exportamos a floresta, um bem comum, e ganhamos nossa economia, a mais concentrada do mundo. Este é o rosto do Brasil moderno. Já se destruiu 93% dessa floresta. E desses 93% que foi destruído, nem 45%, sei lá, 50% é ocupado pela agricultura e pecuária, pela parte produtiva. Os outros 40 e tantos por cento estão abandonados, não servem para nada, apenas para causar erosão e para levar embora a fertilidade do solo e ficar cada vez mais inviável de você conseguir repor essa floresta. Essa destruição não parou nos ciclos econômicos do passado. Essa destruição, com essa medição que vem sendo feita da floresta, mostra que nós perdemos um campo de futebol a cada 4 minutos. Isso é um número insuportável, mostra que não vai ter 30 anos mais de cobertura florestal.
Quando a gente imagina um risco ou um problema a ser enfrentado, a gente imagina que quanto mais soluções possíveis para o problema a gente tiver, mais fácil a gente vai ter a resposta para esse problema. Mais ou menos isso acontece com a vida no planeta. Se eu mantiver no planeta várias formas de vida, sejam elas dos animais e das plantas, sejam elas das sociedades que habitam o planeta, mais formas diferentes de resposta eu vou ter e talvez eu chegue na resposta certa. Importa nós termos as ferramentas à nossa disposição para usarmos conforme os problemas diferentes que vão acontecendo. Então a diversidade de vida é importante por isso. Mas este patrimônio genético da humanidade está gravemente ameaçado. E 19 milhões de árvores caem a cada dia. Entre as regiões mais biodiversas do mundo, chamam-se hotspots, aquelas que já perderam mais de 70% de sua vegetação original. 2 destas áreas estão no Brasil, o Cerrado e a Mata Atlântica. É importante a gente saber que uma floresta gera recursos financeiros que vale muito do ponto de vista financeiro mesmo. E na Mata Atlântica isso é muito palpável, embora pouco difundido. Quer dizer, existe uma quantidade muito grande de frutas, de plantas ornamentais, de plantas medicinais, de fibras, etc., que tem um peso econômico bastante significativo, né? Basta lembrar, assim, palmito, erva mate, caju, piaçava, muitos óleos que tem por aí, bromélias, orquídeas que se encontram, ou seja, ela tem uma parte importante na economia. Mas a gente pensa na economia mais globalizada ou num comércio mais intenso. Mas tem um lado que é muito importante também, é que a Mata Atlântica participa muito diretamente, porque é o ambiente de um conjunto, de uma população tradicional muito grande e cuja cultura está associada à Mata Atlântica, que não se mede exatamente em dinheiro, mas se mede às vezes em qualidade de vida. Ela nos oferece paisagens incríveis e recursos que são fundamentais para comunidades tradicionais, de caiçaras, de comunidades indígenas, de remanescentes de quilombo e comunidades tradicionais dos diversos cantos do Brasil que vivem sabendo manejar e utilizar os recursos da mata de uma forma sustentável. Ou seja, há uma ciência